Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Carina. Eu sou o Amigo Gringo. E esse é o nosso 52º vídeo juntos neste canal. Eu não sei o que significa isso porque eu sou gringo, mas 50º eu nunca sei. Então esse é o Seth do canal Amigo Gringo, com várias dicas pra viagem pra Nova York, dicas culturais, certo? Diferenças culturais é o que mais gosto de falar, mas tem língua inglesa também, manda qualquer pergunta para o meu canal, a gente responde perguntas cada sexta-feira. Respondem mesmo, hein? E o Seth é jornalista, então ele tem muitas coisas pra compartilhar com a gente aqui, e é por isso que ele é o campeão de collabs aqui no English in Brazil. A gente já fez 555 collabs, eu vou deixar todos linkados aqui na descrição, ou ali no card também. Todos? Eu vou para essa descrição, eu quero ver. É verdade, pra gente relembrar aí como a gente foi mudando com o tempo, ficando velho. Não, você não muda. Eu aqui. É só ouvir. Eu fiquei chocado por um vídeo que eu gravei 4 anos atrás sem cabelos brancos. Sério? Quase. Mas eu não percebi. Não, eu tinha, mas não aparecia, né? Não é tinha, mesmo? Não, mas tá ficando mais charmoso. Bom, então hoje a gente vai responder mais perguntas que vocês nos enviaram pelo Instagram. Então vocês podem nos seguir aqui no Instagram pra não perder esses momentos de fazer perguntas. E eu combinei o seguinte, se eles fizessem perguntas em inglês, a gente responderia em inglês. E se fizessem em português, responderiam em português. Okay, so the first question is going to be in English. Okay, so Kennedy, that's an American name, right? Kennedy. So does he... It's an American last name. Last name, Lots of Brazilians have American last names as first names. Jefferson, Anderson. Yeah, that's a good point. Yeah. So does he admire other people like we Brazilians do with the American or European people? So what? Well, I think the answer is obvious. Of course, I admire the Brazilian people. That's why you learned Portuguese and you came here. I do admire them in many ways. I admire the way that they interact with each other socially. I think Brazilians have a lot more fun. I think that I always say I would rather be in a bar with 5 Brazilian strangers than 5 American friends. Because if I'm with American friends, we're going to talk about work and sad things. And in a bar in Brazil, usually you just talk about whatever. Talk about soccer or women or something like that. Americans do think that we are the best. Not me, personally. But I think Americans admire... well, some Americans hate them, but Americans admire the French for their food, for example, and their cuisine and their quality of life. I think we admire... what about British people? Do we admire British people? I don't think so. No. I mean, they drink too much tea. I But guess... they also drink lots of beer. I guess we don't really admire... maybe individuals, like I really admire Brazilians in many ways, but I don't think overall we're really horrible in that way. We really admire ourselves way too much. I think we admire the Japanese in their sort of work ethic, maybe, because we have this image of the Japanese like working really hard and getting everything in. Or the Chinese as well now, like we admire the Chinese, but we're scared of them economically because they do everything better and faster. And so I guess in that way we do admire the Chinese. Okay. I also admire people from Acre. Which is a country, of course. No, but they have to put up with a joke. Every time you say Acre, everyone says, oh, mas Acre não existe. Oh, if I were from Acre, I admire them tolerating that joke. Yeah, I know. And you know what? You were saying that Americans think they're the best. I think the people that think they're the best in Brazil is the gaúchos. I'm sorry, not me, not me, I swear. But gaúchos think that Rio Grande do Sul is the best place in the country. We have the best everything, the best of everything. Did I ever tell you when I went to Porto Alegre, my reaction? No, we're disappointed. I thought I was going to go to Porto Alegre and this place was going to be like a heaven and it was going to be perfect and clean and it looked like a Brazilian city. I know. I like it, but it looked like a Brazilian city. To say that this is the best place with the most beautiful sunset in the world, what I usually tell people who say that, I say, I think you should travel more. Yeah, exactly. Ok, now a question in Portuguese. Principais mitos sobre morar nos Estados Unidos. Então pensa numa coisa que o brasileiro idealiza a respeito dos Estados Unidos. Eu tenho uma coisa para compartilhar também depois, mas fala o teu ponto de vista. Com certeza é economia, né? Porque você vai lá, você vai conseguir um trabalho que paga muito bem, você vai comprar uma casa e um carro e tudo vai ser ótimo. A realidade é, especialmente se você vai sem papéis, se você vai indocumentado, que muitos brasileiros vão,
muitas pessoas acabam... Eu conheci um brasileiro outro dia que me falou, ele passou 1 ano em Danbury, Connecticut, e eu perguntei, em que você trabalhou? E ele falou para mim, chuta. E eu chutei primeiro que ele trabalhou na construção, e depois que ele fazia faxina em casas, limpava casas, diarista. E foi o segundo. Foi. E eles passam, muitos brasileiros passam o dia limpando as casas, mesmo os engenheiros e médicos que vão, fazem isso. Então é isso, eu acho que isso é um super mito. Outro mito, vou falar mais depois, é que americanos são tão frios. São tão frios. Eu não acho, assim, tu um acha mito que são... aqui. Não, eu não acho também. Não é verdade. É só algumas coisas, claro, tu não vai chegar e me dar um super abraço, tu vai provavelmente apertar minha mão, mas é só isso, não significa que tu é frio. E as pessoas são bem... Em muitas partes do país, Nova York não é uma dessas partes, as pessoas são mega simpáticas com pessoas que eles não conhecem. Agora, se não abraçam, isso não é a única forma de ser... Warm. Como se fala isso? Ser acolhedor, sei lá. Isso. Mas isso realmente me irrita quando o brasileiro fala, vocês são tão frios. A gente tem nossa forma... Somos mais frios do que vocês, isso eu admito. Mas não somos frios, a gente tem outra forma de mostrar, e não é andar de mãos dadas na rua 100% do tempo. Tá. E uma coisa que eu ia adicionar aqui, eu vou falar sobre New York. Teu lugar. Eu achava que New York era super limpa, como a Europa. Porque eu ia, por exemplo, eu já tinha ido pra Londres. É tudo muito limpo em Londres. E não, eu achei Nova York muito mais suja. Foi uma coisa que foi tipo... Tipo, tu chegando em Porto Alegre. Foi tipo, nossa, que O metrô, sujeira. Especialmente. Muito sujo mesmo. Eles tentam. Tem pessoas lá limpando o tempo todo. E eu não sei como, nunca achei. É que tem 100 anos, mas Londres também tem. Londres é mais limpo. São Paulo é mais limpo. O metrô de São Paulo é fantástico, só que não sempre vai onde eu quero ir. Exatamente. Mas essa é uma das coisas que eu adicionaria. Okay. A Lari perguntou now in English, okay? So, how can I get closer to natives during my exchange? I'm going to be an au pair. And that was a very good question, because sometimes we travel abroad and we talk to Brazilians all the time, because it's hard to make friends from the area, you know? Yeah, it's a very good question. I see people, they go and they say, I'm not going to talk to any Brazilians, I'm just going to meet Americans, and then they end up talking to with Brazilians. You have to get involved in some activity. Well, you'll be friendly with your family, obviously, your mom and dad as an au pair, and maybe they will have friends who have children or something, or like old adult children maybe, but you should get involved in some activity. Maybe if you're religious, you go to church, you meet people in church. If you play sports, you figure out a way to play soccer, for example. That's a good way to do it. It's harder just to go up, it is hard to meet Americans if you're in a big city. I think it's the same in São Paulo, for example. Yeah. It's the same. Even my neighbors, I don't talk to my neighbors. Right. Yeah, I don't know what's happening. You have to have an activity, some activity to do. You could take a class. If you don't have an activity, you could take a cooking class. That's like a stereotype. Like you go to a cooking class and you meet people. Yeah. And not to learn how to cook. Not to learn how to cook. Go to a bar. No, just kidding. Don't go to a bar because you'll be under 21, so you can't go to a bar. Yeah. Probably or for sure. If she's an au pair. No, I think there are au pairs who are older, but most au pairs are young. Okay. E a última pergunta tem a ver com a nossa caipirinha. Maybe the first word an American would learn. Little country girl? Little country. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Então, a Mayla Santana. Caipirinha brasileira é a melhor? E aí a primeira reação que eu tive, gente, mas é a única caipirinha que tem, porque é um produto brasileiro. Toda caipirinha brasileira, né? Mas eles fazem lá fora também. A gente tem, você encontra agora caipirinhas em Nova York e sempre são horríveis. Eu não sei porque, gente, não é tão difícil, né? É muito limão, fácil. mas é a forma que você corta o limão, talvez eu aprendi a cortar. Será que não é o limão? Porque a gente usa o limão ser, Tahiti. Geralmente o limão verdinho. Não, mas tem outro problema também. Por exemplo, uma vez eu pedi um caipirinha de morango. Sabe o que era? Era um caipirinha de limão com pedaço de morango. Ai, nada a ver, né? Então eles erram nessas coisas. Boa oportunidade de trabalho, ir pra lá e abrir um pub com caipirinha brasileira de verdade. Tinha o problema, ao contrário, no Brasil, não tinha hambúrgueres bons no Brasil quando eu morei aqui, mas agora tem. Agora tem muitos São hambúrgueres Paulo muito bombou a hamburgueria aqui, é muita hamburgueria. Mas ainda assim, sabor é diferente. É diferente. São os bois, eu acho. Os bois.
lá, não sei como. É o tempero. É um tempero, eu acho que é um tempero. Tem alguma coisa que vocês usam lá e que a gente não usa aqui? Eu acho que é isso. Né? Uhum. Mas e tu sabe fazer caipirinha já? Eu faço. Cada ano, no meu aniversário, eu convido pessoas para minha casa e eu faço caipirinhas para todo mundo. Então o desafio final aqui, até pra gente aprender um vocabulário novo, como que a gente faz a caipirinha perfeita and try to describe this in English, all the steps. How to make a perfect caipirinha. Yes. First of all, you need some good ice. You need to have ice that you either have to crush it or not. Let's see. So the first thing you do, okay, I put the ice in a cup. I put the sugar in first, but I put very little sugar. Okay, then you have to decide how to cut the lime. This is a very controversial question, but I think let's see, how do I cut You know that white part? You have to take out that white part Right. because it's too bitter. Right, so you maybe cut it in there, you cut out the little middle part, but then some people will cut the skin, the casca, like this, so that the juice comes out this way or whatever. I don't really do that. I cut it and I just take up you have to have the right thing to, what do you call this? Pila, ai, não sei nem em português, gente. Não, pilão, um negócio assim. Pilão. Tá. You do this, wait, hold on. Let me see if I get this right. No, I don't have this right. It's all wrong. It's all wrong. You don't put the ice in first. You put the limão in first, Yeah, of yeah, course. that's stupid. yeah. I don't know why I said that. So you put the limão in first, then you put the sugar, then you put the ice, then you pour the cachaça over the ice, and that's it. I mean, it's pretty simple. I know, and how much cachaça do you usually put? Well, basically, you have to fill the glass, but it should have a lot of ice in it, so Yeah, there's not that much cachaça. That's why you need the chipped ice or whatever, the smashed ice, because if not, you pour the cachaça in and you just have so much cachaça. And then you're gonna be drunk like Yeah. after 2 sips. But I will say that in my party, in my house, we make all kinds of fruits, including like blueberry things. But I make that in the liquidificador. So Liquidificador. Yes. Liquidificador. Blender. Because if I'm making, caipirinhas for 25 people, you can't make each one like I this. know, but you can make lime cachaça in the blender as well. Yeah, there's a way to do it. Yeah. Isso fica para outro vídeo. No outro vídeo eu faço a minha receita de caipirinha no liquidificador. Sabia, Caipirinha de maracujá também, passion fruit, caipirinha a gente é não tem. ótima. Não Não existe. consegue maracujá nos Estados Unidos. Pode a polpa. Ah, entendi. Não, mas não é a mesma coisa. Não, Eu acho que na Flórida você consegue, mas em Nova York eu nunca vi um passion fruit. Gente, eu adoro Nunca maracujá. vi. Então, espero que vocês tenham aprendido aqui um pouco mais sobre a cultura norte-americana e um pouquinho mais sobre inglês também com o Seth. Thank you so much, Seth. You are so welcome. E se você quiser ver mais do Seth e aprender mais sobre essas trocas culturais aí, é só clicar aqui no card que tem o canal dele aqui pra vocês, ok? See you next video. Bye!